Olá! Vamos conversar sobre a história do direito das obrigações. Embora nós, observando, estudando os autores mais tradicionais, mais antigos sobre o tema, eles vão dizer, a exemplo de Planiol, que o direito das obrigações é um ramo jurídico que menos se alterou ao longo do tempo, visto que ele decorreria de um direito natural. Essa concepção ela deve ser relativizada, visto que essa ideia ela se encaixa, mas se nós pensarmos a obrigação civil da Revolução Francesa até os dias atuais. Se nós voltarmos um pouquinho mais a história no tempo, se nós buscássemos, por exemplo, na pré-história, nós iríamos ver que as relações jurídicas elas eram muito diferentes das que nós conhecemos hoje, portanto, nós não tínhamos uma obrigação civil sequer similar à que hoje nós temos regulamentada na nossa sociedade. Como é que funcionavam na pré-história, de um modo geral, essas relações obrigacionais? Então, essas relações jurídicas ainda não existiam. As relações pessoais que existiam eram as relações entre os sujeitos das mesmas gens, das mesmas tribos. Então, as pessoas daquele grupo de pessoas que viviam de modo conjunto deviam respeito ao seu ancião. Então, em razão desse respeito, todos caçavam, cuidavam um dos outros, e supriam as suas necessidades pessoais. Mas não havia ainda troca, não havia compra e venda, não havia a circulação de dinheiro. A relação jurídica entre as pessoas era bem rudimentar, bem simplificada. Com o crescimento populacional e com a fixação do ser humano à terra, começou-se a observar que as tribos elas não supriam mais todas as necessidades dos seus componentes. E aí começaram a acontecer as trocas, ou seja, as permutas. Então, uma tribo, através das negociações feitas entre os seus chefes, geralmente anciãos ou chefe religioso, acabavam por exemplo, trocar equipamentos de caça por outros gêneros alimentícios que precisassem. Seguindo na história, a gente chega à Idade Antiga. Então, na Idade Antiga, nós vamos observar, por exemplo, lá na Grécia Antiga, que Aristóteles, já nas suas obras, ele indicava que sim, naquela sociedade haviam obrigações. Ele identificava essas relações jurídicas chamadas por ele de obrigações como obrigações voluntárias, aquelas que decorriam de um contrato, e obrigações involuntárias, aquelas que advinham de um ato ilícito. Essas obrigações involuntárias, elas poderiam ser as escondidas, como o adultério, por exemplo, ou poderiam ser com violência. Um exemplo que a gente poderia trazer aqui é o roubo. Então, vistas essas situações lá na Grécia Antiga, passa-se ainda na Idade Antiga ao povo romano, ao direito romano. Em Roma, continuou-se identificando, inspirados nos gregos, continuou-se identificando a obrigação civil como essa relação jurídica que envolve pessoa a pessoa, mas de um modo diferente do que nós conhecemos hoje. Por quê? Lá no direito romano, se o devedor não cumpre a sua prestação, ele responde de modo pessoal e não patrimonial. Portanto, se o cidadão romano fizesse um empréstimo e não fizesse o pagamento da sua dívida, o seu credor poderia apreendê-lo enquanto escravo e vendê-lo para além das margens do rio Tibre.
Então, ele ficaria sob escravidão ou poderia o credor vendê-lo. Caso esse devedor fosse devedor de mais de um credor, pelas tábulas, ele poderia ser fracionado em praça pública, ele poderia ter seu corpo dividido entre os credores, visto que, na realidade, a vinculação, a responsabilidade pela dívida, quando inadimplida, era pessoal e não patrimonial. Então, essa relação jurídica que nós estamos descrevendo, ela não se denominava no direito romano de obrigação civil, mas sim de nexum. Anexum, portanto, é a relação jurídica que vincula devedor a credor para o cumprimento de prestação, sob pena de responsabilidade pessoal. Seguindo no tempo, surge, ainda no direito romano, a Lex Petelia Papira, lá no século IV a.C., especificamente no ano de 326 a.C. Essa legislação muda drasticamente o que se entendia na época por obrigação, porque, através da Lex Petelia Papira, que se manteve ideia, proposta nessa legislação, que se manteve depois no Corpus Iuris Civilis de Justiniano, por exemplo, o devedor que não paga, que não cumpre a sua prestação, lá na obrigação civil, ele não responde mais de modo pessoal, ele passa a responder de modo patrimonial. Portanto, o marco histórico para o direito, o primeiro marco histórico para o direito obrigacional, seria a Lex Petelia Papira, no século IV a.C. Com a queda do Império Romano, em razão da invasão dos povos bárbaros, surge a Idade Antiga. E nós sabemos que, a Idade Média. E nós sabemos que a Idade Média, ela se caracteriza justamente pelo feudalismo. E no feudalismo, as relações econômicas eram muito limitadas, visto que elas se restringiam ao senhor feudal e seu relacionamento com os vassalos. Isso quer dizer que nessa época da alta Idade Média, nós não tínhamos obrigações elaboradas como nós temos hoje. Então, na realidade, as pessoas se relacionavam no sentido de que o vassalo entregava sua força de trabalho, parte da sua produção, em troca de poder morar com sua família naquela área que era do senhor feudal. Portanto, era essa relação que se detinha na chamada Alta Idade Média. O que foi ocorrendo na Baixa Idade Média, já indo para a Idade Moderna, é que os estudiosos começaram a estudar, a resgatar os cânones católicos, que nós chamamos até hoje de direito canônico. Então, o que ocorreu? Quando os bárbaros invadiram Roma, eles impuseram a sua cultura jurídica, que, colocada em paralelo com o direito romano, era muito menos evoluída. Com que conotação a gente fala em evolução? Enquanto o direito romano era sopesado em provas, em normas, o direito bárbaro era fundamentado em religião, ou seja, em oráculos, em crenças daquele povo. Então, como houve invasão dos bárbaros, eles impuseram a sua cultura jurídica e aqueles que foram dominados na tomada pelos povos bárbaros tiveram que aceitar a cultura jurídica que lhes foi imposta. Então, o que ocorreu é que a igreja, na época, guardou aquelas normas nos seus cânones, por isso nós chamamos até hoje de direito canônico.
E esse resgate que é feito no final da Idade Média e já na Idade Moderna, somando, misturando o direito bárbaro, ou seja, germânico, com o direito romano, que ficou depois chamado de canônico, identifica o sistema jurídico que nós vivemos aqui, por exemplo, no Brasil, que é o chamado sistema jurídico romano-germânico. Então, muitos institutos de direito civil ainda têm base, ainda têm inspiração, a exemplo da obrigação civil, nessa época. Então, pessoal, quando nós pensamos ali nessa fase, né, da Idade Moderna, então, por exemplo, além de autores como Planiol, como Dalmolin, como Dagentré, como Potier, esses autores, eles resgatam o estudo do direito canônico. E nessa fase, portanto, eles começam a gerar tal produção de trabalhos, de doutrina, de conteúdo escrito, que acaba inspirando Napoleão. E aí surge em 1804 o chamado Código Civil Francês, ou Código Napoleônico. O destaque aqui é que vários dispositivos tratam de obrigações, mas o destaque vem no artigo 1134 do Código Napoleônico, que identifica as convenções legalmente formadas e impõe como lei aqueles que as celebram, ou seja, pacta sunt servanda, então as obrigações, os contratos, fazem lei entre as partes. Inspirada nessa codificação, a Alemanha, 2 anos depois, cria também o seu código. Então, nessa fase, nós tivemos as chamadas codificações europeias. Então, as mais exponenciais são a francesa e a alemã. Até hoje, quando se estuda esse ramo do direito, que é o direito obrigacional, se resgata especialmente o direito francês, porque foi todo pensado, o nosso direito obrigacional, todo inspirado no direito pensado para essa época, para o Código Napoleônico e depois para o Código Civil Alemão. Após essa época, chegamos ao Brasil. Então, no Brasil, o Código Civil de 1916 já tinha a regulamentação também do direito obrigacional de modo muito similar ao que nós temos hoje. A diferença era que o Código Civil previa as regras que nós vamos estudar apenas para as relações civis e não para as relações empresariais. Então, agora nós temos a unificação do direito civil e empresarial para o âmbito obrigacional. Então, pessoal, quando nós pensamos na história do direito das obrigações, lembre sempre desses 2 destaques. Anexo, que foi substituiu, na realidade, foi substituída pela obrigação civil através da Lex Petelia Papira, lá no século IV a.C. Por que ela foi substituída? Porque quando o devedor fica inadimplente, ele deixa de responder de modo pessoal e passa a responder de forma patrimonial. E o segundo marco histórico é o Código Civil Napoleônico, que identifica, que codifica o direito obrigacional como algo que vincula as partes. Dúvidas, pessoal? Qualquer situação, entre em contato na nossa próxima aula e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!